Olá, tudo bem? Estou aqui num ambiente de mudança ainda na minha residência, mas eu gostaria de compartilhar as minhas impressões em relação a essas excelentes caixas que vocês estão vendo. Antes de mais nada, subscreva no canal, porque nós vamos cada vez mais atualizar vocês com as nossas experiências de audições aqui, ok? Queria agradecer a alguns amigos que me ajudaram a ter acesso a esses equipamentos, porque eles são muito difíceis de encontrar aqui no Brasil. Essa caixa de parede eu trouxe dos Estados Unidos. Essa Paradigm Premier 200B, aqui do centro, eu adquiri aqui no Brasil. E a Silac, que nós vamos falar o modelo depois, ela veio da Holanda, com a colaboração aí de um grande amigo. Vamos falar um pouco dessa ELAC Debut 2.0 BC.2. Ela é uma caixa que custa lá fora em torno de $400, né? 350 a $400, dá, digamos, grosso modo, R$2.000. As impressões que eu tive dela é que é uma caixa um pouco mais fechada em relação às outras duas que nós vamos falar. Ela tem um baixo muito forte, né? A posição do exaustor, né, do duto de saída frontal ajuda na instalação dela em salas menores. Eu gostei muito do acabamento dela, um acabamento muito bonito, como vocês podem ver. É só um acabamento limitado, né, que eu não estou vendo mais nas lojas. É preferido que aquele acabamento cinza, né? Um pouco sem graça. Eu gosto muito dessa caixa. Eu aprendi também que as caixas devem ter um certo casamento, de fato, com os equipamentos e principalmente com os cabos, por incrível que pareça. Os cabos, eu diria que estão mais relacionados à questão da prata, né? A prata num cabo de áudio tende a deixar o som com os agudos mais destacados, né? Então, eu tenho um cabo Wireworld Silver Eclipse que eu usei nessa caixa e ficou perfeito, né? Usando não exatamente nas caixas, mas do DAC para o amplificador, então ficou muito equilibrado. Quando eu usei esse mesmo cabo nas Paradigm, elas ficaram com muito brilho, não ficou bom. Então até um cabo standard nessa outra caixa realmente dá um resultado bem legal, tranquilo. Então, voltando, ela tem um acabamento mais espartano, né, em relação às Paradigm, né? A gente vai ver um pouco dela. Eu, por deficiência aqui, talvez minha no manejo, fui quebrando aqui os conectorzinhos dela, tá certo? Ela tem esses pontozinhos aqui de plástico, né? E eles vão se quebrando, estão lá todos cravados ali dentro da caixa. Esse é um ponto que eu vou debitar a minha imperícia, mas eu diria que é algo que deve ser considerado, tá certo? Como eu disse, o acabamento dela é bom, tá certo? É uma caixa bonita, assim, sóbria, né? Mas assim, elegante, né? A parte traseira dela está aqui com os conectores de bom acabamento, um pouco próximos, mas sem problema nenhum. É uma caixa que realmente me agradou bastante pela neutralidade dela e pelos baixos. Eu não tenho um ambiente aqui para falar de palco, sonoro, né, etc. Mas de uma maneira geral, é uma caixa muito boa. Vamos falar agora da Paradigm Premier 200B. Essa é uma caixa que custa lá fora, o preço de tabela dela é $1.000 o par, quer dizer, é uma outra categoria de produto, tá certo? Ela é feita no Canadá, né, diferente da ELAC, que é feita na China. É uma caixa bem mais refinada, né, tem
o acabamento é superior em relação ao ELAC. Vou dar uma girada nela aqui. Os dutos é uma caixa realmente bastante refinada no seu acabamento, né? Muito bem cuidado, né? Um produto que é de design e confecção no Canadá. Tem esses conectores e o duto dela é voltado para trás, tá certo? Mas é uma caixa realmente muito bonita, que cai muito bem aí num ambiente elegante. O grill da Paradigm é magnético, então é um detalhe a mais, né, no seu acabamento. Ele possui esse tipo de painel aqui entre o ambiente externo e o alto-falante, que segundo o fabricante tem um papel de um melhor direcionamento das ondas de som, né? Seu Twitter é protegido, tá certo? Então, aí o equipamento. Qual é o som dela? O som dela é um som, como eu diria, mais refinado, né? Não com tantos baixos da ELAC, mas um som que assim, proporciona uma boa sensação em relação aos médios e agudos, tá certo? O baixo não é fraco, né? O baixo é não tão agressivo quanto, não diria agressivo, mas não tão fortes, né? Como são os baixos da ELAC. Mas mesmo assim é uma caixa excelente para um ambiente de living, né? Pela sua elegância, pelo seu bom gosto no acabamento, né? Ela é uma caixa também um pouco menor, como vocês estão vendo. Os dois woofers são de 6,5 polegadas, mas o formato da Paradigm em relação à ELAC, ela é mais baixa e mais, talvez um pouco mais funda, né? Vamos ver aqui. Ela é um pouquinho mais funda do que a ELAC, com esse design assim, que tem essa curvazinha no gabinete dela. Como eu disse, é uma caixa que custa lá fora $1.000 e eu recomendo para qualquer pessoa. Apenas com essa ressalva em relação ao que aconteceu aqui, né? Com determinados cabos que eu usei, os agudos dela ficaram muito estridentes, em outras palavras. Mas é um produto de excelente qualidade também. E, finalmente vamos falar dessas caixas da Polk 265 RT, que são caixas de embutir, né? Eu tenho uma residência com a sala ampla e sempre desejei ter essas caixas e esconder o multicanal, né? Para não tornar o ambiente tão pesado em termos de mobília. Essa caixa tem dois woofers, né? De 6,5 polegadas e tem um tweeter direcional aqui. Posso ajustar a direção dele aqui, tá certo? É uma caixa que eu estava usando numa sala aqui, que eu coloquei como sala dedicada aqui no meu apartamento. Eu moro com a minha esposa só, pegamos um quarto no meio. Na verdade, ela está subdimensionada, né, essa sala, para os equipamentos que eu comprei, porque eu comprei equipamentos para uma sala maior. Mas eu tinha que experimentar a sensação do 11.1, né? Agora foi removido tudo, tinham 4 caixas aqui em cima, mas essas aqui estavam embutidas nas paredes. E eu acabei removendo essas caixas e estou reativando o quarto para suas funções. E passei o multicanal para a sala de estar. Tem mais 2 pares lá, que vão ser embutidos. E esses 2 pares ficaram remanescentes aqui, então nós vamos dar um jeito de aproveitá-los aqui nesse quarto de hóspedes, por assim dizer, também embutindo ele. Nós fizemos aqui, foi uma caixa de MDF, né, porque nossa parede é de concreto, então não tinha muito sentido fazer um buraco na parede e simplesmente enterrar as caixas, até porque não teria nem como fixá-las. Então eu fiz uma caixa de MDF de 1,5 polegadas
e fiz um revestimento, enchi essas caixas com espuma, tá certo? Essa caixa aqui, ela tem essa opção de você usar, isso aqui vem com ela, tá? Quando você compra. Então, são uma tampa aqui de espuma rígida, que você pode fazer alguns ajustes aí, se você quiser deixar ela selada ou deixar ela com um duto de saída, né? Além disso, ela tem alguns ajustes, tá certo? Da distância para o muro, tá certo? Lateral, a parede lateral. E também, se eu quiser deixar o Twitter normal ou com um filtro, eu posso fazer essa regulagem. O que aconteceu em relação a essas caixas e essas outras duas aqui? Com essa solução de caixa selada dentro de uma caixa de MDF, essas caixas, pelo porte delas, elas têm um desempenho espetacular, tá certo? Então assim, elas têm uma sonoridade excelente e assim, não faz muita falta em relação a essa daqui. Eu diria até que, até pelo porte delas, e por ser uma caixa da Polk, né, que todos conhecem como uma marca de excelente qualidade, eu diria que em relação à parte sonora, ela é superior às duas, tá certo? Não tenho dúvida disso. Essa caixa, ela custa nos Estados Unidos, cada uma entre R$ 1.300 e R$ 1.500, tá certo? E de fato, mesmo que você não tenha, como é o meu caso aqui agora, uma solução de embuti-la, né? Ou se você tiver que improvisar alguma coisa, né? Porque você comprou para embuti-las e agora está na situação que eu estou, não importa, é uma caixa espetacular. Mais uma vez, nesses três casos, eu não tenho uma sala tratada, minha sala é relativamente pequena, tá certo? Razão pela qual eu estou mais focado na qualidade percebida do som e afirmo a vocês que essa caixa Polk RT265 é muito boa mesmo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Em tempo, essa caixa também tem gril magnético, tá certo? Você faz a colocação dele, tá um pouquinho sujo de tinta ali, mas também tem um acabamento muito bacana. E essa etiqueta da Polk, você pode removê-la. Caso você deseje usar essa caixa horizontalmente como uma caixa central, você pode reposicionar a etiqueta. Então, realmente é um produto de excelente qualidade.